Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus. Um programa onde se busca aconselhamentos de situações simples, rotineiras, que diz respeito a você, à sua família, a seus amigos e que seja útil para que o conselho do Senhor seja uma bênção na sua vida e daqueles que estão ao redor. Estou hoje aqui mais uma vez com o pastor Monferrari. Pastor, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Ronaldo, a paz do Senhor a todos. E o tema de hoje será causas judiciais, em especial aquilo que envolve família. Sempre falamos isso, é um tema vasto, onde alguns pontos serão abordados neste programa e até mesmo em outros programas, em outras oportunidades. E por isso que nós perguntamos, pastor, quando buscar um advogado, quando a recorrer a esse tipo de profissional, qual o tipo de problema, como que é essa situação? Eu sempre digo o seguinte, quando nós temos um problema de saúde, nós procuramos o médico. Mas se nós temos um problema judicial, é o advogado. E muitas vezes as pessoas, elas demoram em tomar essa atitude, tentam resolver a situação por conta própria. Isso não é bom, porque causa desgaste, causa muitas vezes dificuldades sem necessidade. Então, veja bem, quando nós procuramos um advogado, primeiramente para um aconselhamento, para ver qual que é a direção que deve ser tomada, a partir daí a pessoa ela vai ter mais segurança para agir naquela situação. É claro que a palavra fala que nós temos um advogado lá no céu, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? E nós temos um advogado. Mas, da mesma maneira que nós temos lá no céu, ou seja, no universo redentor, aqui no universo criador, também o Senhor nos dá este recurso. Então, quando a pessoa usa esse recurso na direção do Senhor, confiado no Senhor, porque nós confiamos no Senhor, mas da mesma maneira que o Senhor usa outros recursos a nosso favor, o Senhor também usa esse recurso do advogado nas causas, no direito, naquilo que é importante para nós. Muito bom. E pastor, acima de tudo, nós vamos decorrer sobre o tema, mas precisa haver um testemunho, não é verdade? Porque às vezes tem alguma situação que são pontos de vista diferentes, outras pessoas envolvidas. O testemunho do servo, nessa última hora, seja qual for a causa, ele é fundamental, não é verdade? É muito importante, porque veja bem, principalmente quando foi falado aí, se for causas judiciais envolvendo família, o assunto é muito delicado. Então vai requerer sabedoria, vai requerer a direção do Espírito e aquilo que foi falado aqui, que é o testemunho. Então, nós até estávamos comentando aqui, quando você vê o símbolo da justiça é uma balança, né? Uma mulher segurando a balança. Ou seja, estava mostrando ali que deve haver um equilíbrio. E nós, como servo do Senhor, nós temos que agir com equilíbrio em todas as situações, mas principalmente nesta aí, para que não haja nenhum excesso, para que não haja nenhuma situação que possa trazer constrangimento nem para a nossa vida, para a vida daqueles que estão necessitados, né, da ação da justiça, e nem para aqueles demais envolvidos. Até porque, independente da situação, nesse aspecto que nós estamos falando de causas familiares, a família ela precisa ser preservada, não é isso, pastor? Exatamente, preservada e principalmente a comunhão. Então, em momento algum, quando nós estamos acionando a justiça por alguma causa, principalmente envolvendo valores, isso é importante, a família tem que ser preservada em todos os aspectos para que não haja nem dissensão, para que não haja ali qualquer situação que possa tirar a comunhão e até a salvação das famílias. Muitas vezes a gente vê a pessoa está dentro de uma causa familiar e tem familiares que não são servos, não servem ao Senhor, mas através da postura do servo, o Senhor pode dar uma bênção e, pelo seu testemunho, também alcançar aqueles familiares que ainda aí não têm essa experiência. É importante isso porque não são raros
os exemplos que por causa de disputas, por causa de causas na justiça, as famílias elas se perdem totalmente. A comunhão entre os familiares, ele deixa de existir, né? Porque afinal de contas, parte para uma postura de cada um vai brigar pelo que é seu, cada um só quer o seu, e as famílias elas se acabam, até mesmo quando a resposta, o veredito da causa ele sai, mas o dano, o prejuízo da família ele foi tão grande que depois da situação resolvida, a família se dissolveu por inteiro, não é isso, pastor? Principalmente quando envolve valores. O que diz a palavra a respeito disso aí? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando fala amor, quer dizer que a pessoa está amando, mas quando a pessoa põe o coração naquilo, põe a sua emoção naquilo, muitas vezes vai trazer prejuízo. Então, às vezes é preferível sofrer, o servo do Senhor, aquele que tem uma experiência com o Senhor, sofrer alguma perda, porque nós sabemos que do Senhor nós só precisamos de uma coisa, que é ter um lugarzinho no céu, né? Amém, nós não precisamos de mais nada, né? E muitas vezes a pessoa perde esse lugarzinho por causa de uma situação dessa. A pessoa põe o coração no valor e põe o coração até numa vaidade, e isso vai trazer um prejuízo muito grande. Então, neste momento, a pessoa, o servo do Senhor, que entrar numa causa judicial, seja qualquer motivo, principalmente envolvendo os familiares, ele tem que ter uma posição, uma postura de servo, confiar no Senhor, usar os recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição, mas principalmente descansar no Senhor. E um bom conselho é usar até mesmo o advogado ou os advogados como intermediador entre as partes. Isso evita um desgaste, não evita, pastor? Isso. E nós aconselhamos as pessoas, muitas vezes nos procuram, está com a situação, uma causa familiar. Nós aconselhamos o seguinte: evite o contato direto com a outra parte envolvida naquele assunto. Pode até conversar com ela, outros assuntos que são normais, de família, ou assuntos espirituais, mas nunca tratar do assunto que envolva a causa. Por quê? Primeiro, que se nós colocamos o advogado como nosso preposto, é sinal que nós não entendemos da coisa. O advogado que entende. Exato. Ele que sabe como que vai agir diante do outro advogado, da outra parte, diante do juiz, né? Diante das testemunhas. Então, não é sábio que o servo, a serva do Senhor, que tem uma causa na justiça, qualquer tipo, né? Envolvendo valores ou não, deixe o diálogo entre os advogados. Então, o advogado... Então, a pessoa procura, muitas vezes a pessoa procura, não, eu queria ver. Não, vamos fazer o seguinte, deixe os advogados conversarem, porque nós não entendemos muito bem do assunto. Eles não têm o coração, porque eles vão agir ali dentro da lei, dentro daquilo que é o conhecimento deles, e é muito melhor para a gente preservar a mesma amizade, a mesma comunhão, o mesmo amor, a mesma situação, evitando esse desgaste entre as partes. É interessante que o advogado ele pode ser um escudo, né, contra essas adversidades, essa exposição. Como o senhor bem frisou, ele vai tratar na técnica, ele não vai na questão do sentimento. Então, usar o advogado como esse intermediador é importante para as partes. Além disso, pastor, nós vemos também que o melhor é que se chegue a um acordo, não é verdade? Às vezes fica, eu quero só para mim, o outro quer só para ele, e aquela situação que se arrasta. O melhor de uma situação como essa é buscar um acordo bom para todas as partes, não é isso, pastor? Isso. Tem um ditado lá fora, né, que diz o seguinte: é melhor um mau acordo que uma boa causa. É verdade. Esse ditado ele é muito pertinente, né, para essa situação, porque tem dois aspectos importantes. Primeiro, se você demandar na justiça, e muitas vezes uma causa que vai ser prorrogada por um tempo maior, o desgaste, a contrariedade, a ansiedade, a angústia, quer dizer, tantos sentimentos negativos que vão trazer a pessoa e levar até situações, até atingindo a vida espiritual, que não é bom.
Então, quanto mais rápido resolver, melhor. Segundo, você prolonga uma ação na justiça. Vai resolver lá na frente. Muitas vezes não é resolvido a contento. Foi até comentado isso aí. Você pode ter, depois disso, sequelas de relacionamento familiares, sequela até de saúde. Eu já participei de situações assim, pessoas que levam a ação até o último recurso, mas depois vem uma sequela até espiritual. Então, o ideal é que se resolva a situação o mais rápido possível, num acordo, numa audiência de conciliação, do que levar a causa na justiça em outras instâncias, que isso é um desgaste muito grande. É interessante que o acordo ele tem vários benefícios, como o senhor bem pontuou para a gente. Por exemplo, a questão da comunhão entre os membros da família, né? Quanto mais cedo aquilo é resolvido, mais rápido volta-se à normalidade, podemos colocar assim. E até mesmo, às vezes, financeiramente, um acordo de imediato, quando tem valores, ele já libera aquele valor que você pode investir, você pode usufruir dele. Então, até financeiramente também um acordo, ele precisa ser lavrado o quanto antes para que ambas as partes possam tocar a vida, fazer aquilo que precisa ser feito. E às vezes, né, pastor, alguma situação, até mesmo de valor, ele pode ou ele deve ser deixado de lado, porque é melhor você ter ali, abrir mão de alguma coisa, às vezes que até direito seu mesmo, mas quando, como diz o outro, vai na vírgula ali, tudo certinho, aí as partes, fica cada vez mais difícil um acordo entre as partes, e essa situação ela se posterga por um tempo maior, não é verdade? Isso. E tem dois aspectos aí, ou duas situações. Primeiro, quando há uma demanda entre duas pessoas que são servos de Deus. O ideal é que não haja. Até a palavra fala que não deve haver esse tipo de ação entre duas pessoas que servem ao Senhor. Mas muitas vezes você tem uma ação, pode ser até dentro da família ou fora da família, que envolve um servo e aquele que não é servo. Então, veja bem, de acordo com a postura do servo, do seu testemunho, ele pode ter dois ganhos. Ele pode ter o ganho na ação e pode ter o ganho na conversão da outra Glória a parte. Deus. Então, se ele tiver um bom testemunho, se ele for equilibrado, se tiver sabedoria, discernimento para agir durante esta ação, nós sabemos que, eu tenho visto isso em experiências anteriores, o Senhor tem dado uma bênção muito grande e o ganho é para as duas partes, o ganho duplo, o ganho material e o ganho espiritual. E a pessoa, quando ela entrar com uma causa, pastor, uma das coisas que ela tem que estar preparada, até para não trazer angústia, para não trazer nenhum tipo de aflição, é que muitas vezes o processo em si, ele demora, né? Às vezes questões de meses e a questão até às vezes de ano. Como a pessoa se preparar nesse aspecto para ela saber que é natural do processo, principalmente se não tiver acordo, que isso pode se estender por muito tempo. Como que a pessoa deve se portar nessa situação? Segunda palavra, quem crê, não se apresse. Isso. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Isso olha, esse versículo está lá em Isaías, né? Eis que expus uma pedra de esquina. Quem crê não se apressa. Então, esse versículo, ele é de uma utilidade na vida profissional, na vida particular, na vida espiritual, mas principalmente numa causa da justiça. Sabe por quê? Porque se você tem fé, você usou todos os recursos que estavam à sua disposição, o advogado. E nós entendemos o seguinte, a palavra é bem clara, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Glória a Deus. Independente da sentença que sair, você vai glorificar o Senhor, porque ali o Senhor tinha um propósito, você é um servo do Senhor, você está na direção do Espírito, e aquilo vai ser para o seu bem, com certeza. Amém. Como falamos, meus queridos, um tema vasto, um tema com muitas aplicações, e aqui nesse pouco tempo nós falamos apenas de alguns exemplos, mas que
esperamos que tenha aplicação para a sua vida. Só reforçando que o pastor falou aqui alguns pontos, né? Procure um advogado, use ele como intermediador, faça um esforço para um acordo e sabendo que essa questão do tempo, ele às vezes ele é inerente ao processo, porque pode demorar um pouquinho. Esperamos que tenha sido útil. Pastor Monferrari, muito obrigado pelos conselhos, pela palavra. Amém. Eu agradeço. Despedimos a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, muito obrigado àqueles que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, e vamos aguardar o próximo programa com outros temas e principalmente com o conselho do Senhor, o conselho conforme a palavra do Senhor para as nossas vidas. A todos a paz do Senhor Jesus.